Olá meus amigos, olá meus queridos, minhas queridas, passando aqui para mais um devocional diário. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito interessante. Aliás, é uma sequência de assuntos, é uma série de assuntos de coisas que nós podemos viver sem elas. Já parou para pensar que nos últimos anos nós somos invadidos pela tecnologia e por uma cultura de envolvimento? As pessoas tentam nos envolver às suas causas e tentam fazer com que a gente faça parte e lute e pleiteie por suas causas. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Normalmente as pessoas te envolvem em causas, seguram a sua vida, amarram a sua vida e te instigam a fazer coisas que vão prejudicar você e que vão fazer com que você não viva uma vida melhor, uma vida plena, uma vida satisfatória. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou pedir para que você, depois da vinheta, fique comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva no canal e assim você vai receber notificações desde que o sininho esteja ativado dos próximos vídeos. E se esse vídeo no finalzinho tiver sido edificante para a sua vida, eu vou pedir que você dê um like e compartilhe com um amigo para que ele seja também edificado. Então, bora lá para o nosso devocional do dia, roda a vinheta e vamos falar um pouco sobre coisas que nós podemos viver sem elas. Se existe uma coisa que as redes sociais, o convívio social e até mesmo eu poderia dizer assim, o bonde dos insatisfeitos, eles instigam a gente a participar, é da murmuração. E hoje eu quero falar sobre uma vida sem murmuração e o quanto que ela pode ser boa para a sua vida. Mas eu não quero que você feche o filtro e nem que você pare com o vídeo agora. A minha intenção não é criticá-lo e nem tirar a sua voz, seu direito de expressão. A minha intenção é dizer que você pode viver uma vida melhor se você não for envolvido em murmurações que só atrasam e atrapalham a sua vida. Tem um escritor, o nome dele é Sinomar Fernandes, e ele escreveu um livro que chamava-se Murmuradores. Eu li alguns trechos desse livro e eu acho muito interessante. Nós aprendemos algumas lições com ele a respeito do que ele intitulava como murmuradores. Então ele diz o seguinte, que murmuradores são aqueles que na sua presença te beijam, mas por trás te apunhalam. São aqueles que te atraem para o escuro, pois o que vai falar não pode ser dito à luz. Ele fala baixinho. É aquele que vê tudo sujo, mas nunca se lembra de limpar os próprios óculos. É aquele que, quando fala, o diabo lhe dá munição, portanto empresta a língua para Satanás. É aquele que hospeda alguém, lhe dá um gostosíssimo banquete e quando termina a hospitalidade xinga o visitante até a quarta geração e fala que ele come demais. É aquele que, além de ferir danosamente as pessoas, ainda tenta impedir que as feridas sejam cicatrizadas. Na realidade, todas as pessoas elas são tentadas a serem murmuradoras. Isso não acontece ou deixa de acontecer porque você é cristão ou porque você não é cristão. Nós sempre fomos ser tentados à murmuração. E um detalhe bem interessante, nós temos o poder de ceder ou não à murmuração. E olha, quando eu falo sobre isso, eu não estou dizendo que nós vamos tirar a voz das pessoas, ou o direito de expressão, ou o direito do grito dos excluídos, como algumas pessoas dizem. Não é bem isso. Uma pessoa que quer te levar a uma vida de murmuração, ela sempre tem um interesse por trás disso. Uma pessoa que te chama para o canto para reclamar de alguém, ela sempre tem um interesse que não é o seu interesse, é o interesse dela. E ela acaba te envolvendo na causa e acaba fazendo você lutar mais do que ela pela causa dela, que ela nem sabe por que ela está, muitas vezes, pleiteando isso. Por trás de um murmurador sempre tem uma mentalidade satânica. E pode parecer muito complicado e muito difícil de entender isso, mas as pessoas que murmuram, elas não murmuram porque elas querem problema resolvido, elas querem problema exposto e a pessoa cuja qual elas pleiteiam castigada. E aí, nós vamos ver que na Bíblia existem situações que pessoas que acabaram tendo sérias dificuldades com isso. Nós vamos olhar o caso de Eva lá no paraíso, o primeiro dos casos. Satanás não estava tentando ela a apenas desobedecer a Deus,
mas ele estava tentando ela a entrar numa rede de murmuração, ou pedir que a murmuração entrasse na vida dela com a insatisfação quanto àquilo que Deus tinha dado para ela. É interessante que você vai ver inúmeros trechos de pessoas murmuradoras. Você vai ver os irmãos de José, você vai ver dentro da própria família de Abraão, você vai ver dentro dos próprios discípulos de Jesus. Sempre teve uma pessoa cedendo ao diabo e se tornando uma murmuradora e tendo diversas dificuldades, diversos problemas na vida. Eu quero destacar um deles que aconteceu com um casal de irmãos. Na realidade, eram 3 irmãos. Uma era uma sacerdotisa, uma profetisa, outro era um sacerdote e o outro era o condutor de pessoas que tiraria o povo do Egito, Moisés. É ele mesmo. Os irmãos dele, Miriam e Arão, murmuraram contra ele. A Bíblia diz o seguinte, que Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Parece uma causa justa, parece o grito dos excluídos, parece um direito de expressão, mas não é assim que Deus tratou. Deus tratou aquilo como uma murmuração. E o resultado disso é que eles acabaram sendo castigados severamente. Miriam ficou leprosa e Arão também teve sérias dificuldades. E acabaram tendo que pedir para que Moisés orasse por eles, para que eles fossem curados. Como se não bastasse a vergonha, eles ainda sofreram uma doença terrível, porque Deus não olha com bons olhos para a murmuração. Às vezes nós podemos dizer assim, não, mas não é uma murmuração, eu só estou fazendo um comentário, ou eu estou só exercendo o meu direito de expressão. Me parece que isso são palavras que Satanás engana pessoas para levá-las ao campo da murmuração. E assim, o pior é que os maiores prejudicados não são aqueles cujas vergonhas são expostas em si, mas muitas vezes aqueles que murmuram. Normalmente uma pessoa que murmura para você ou com você contra outra pessoa, normalmente ela vai fazer isso de você também. Você acaba ficando uma pessoa descredibilizada. Agora, como poder resolver isso? Como nós fazemos para não cair nessa armadilha do diabo? Existe um oposto da murmuração, que é a gratidão. Um assunto bem falado, né? Nos últimos tempos a gente tem falado muito sobre isso. E ter um coração grato em meio a um período de pandemia, onde pessoas murmuram de pai, de mãe, assistem um programinha da tarde, um jornalzinho sensacionalista, para murmurarem contra o governo e contra todo mundo, é difícil ter um coração grato, né? Mas aquilo que a gente alimenta a nossa alma também é aquilo que nos sustenta. Se nós formos pessoas agradecidas, não haverá espaço para uma vida de murmuração. E com certeza haverá uma vida melhor. Você vai viver melhor, você vai viver com um coração mais tranquilo e por mais que existam situações de dificuldade, você vai viver uma vida de paz. Então eu quero que você pense nisso. Eu não quero que você se ofenda. Se já foi chamado de murmurador, não se ofenda. Arranque isso da sua vida. Peça hoje para Deus te dar um coração grato por aquilo que você tem. Olha, existem muitas pessoas que dariam tudo por aquilo que você tem e que elas não têm. E não é uma questão de inveja, é uma questão de reconhecer que você está tendo uma vida abençoada, sim, em meio a um momento de dificuldades. Que Deus te abençoe. Amanhã eu gostaria de falar um pouquinho mais com você sobre coisas que a gente pode viver sem e que com certeza vai abençoar a sua vida. Vamos orar um pouquinho? Querido Deus, nós agradecemos e pedimos a Ti que o Senhor nos dê um coração adorador, um coração que agradece, um coração que busca em Ti, ó Pai, e que ao receber não murmura, um coração que enxerga e não um coração cego. Toca sobre as nossas vidas, tira toda espécie de murmuração da nossa vida e fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar comigo. É muito bom tê-lo junto e podermos compartilhar sobre assuntos que são delicados, às vezes são até aparentemente ofensivos, mas que são bálsamo para a nossa vida e que podem arrancar, podem cicatrizar feridas que estão abertas na nossa vida. Amanhã nós voltamos e eu vou deixar você com um louvor abençoador da nossa igreja missionária depois da vinheta. Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço.
só